Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. E hoje nós vamos conversar sobre as diferenças entre adoçante e açúcar. Será que existe um que a gente deve consumir preferencialmente em relação ao outro? Bom, para isso a gente vai começar entendendo o que é o açúcar, os diferentes tipos de açúcar. Vamos falar rapidinho sobre a diferença entre açúcar mascavo e açúcar branco, ver se existe algum desses dois aí que é melhor para nossa saúde. E em seguida a gente fala sobre o adoçante, quais são os tipos de adoçantes. E aí a gente entra no principal assunto aqui, que são os produtos FITs, então os produtos denominados zero açúcar. E aí a gente vai falar sobre as diferenças entre os produtos FITs em relação à composição nutricional comparado com os produtos tradicionais. Então a gente vai entender um pouco melhor como que funciona tudo isso. E eu queria começar explicando para vocês por que eu resolvi trazer esse assunto pra gente conversar aqui hoje no podcast. E na verdade é porque outro dia eu tava em Minas com os meus pais e a gente parou numa cafeteria que vendia assim, muitos cafés. Era mais uma lojinha, na verdade. E nessa lojinha vendia muitos tipos de cafés, mas também vendia alguns produtos mineiros ali bem típicos, como por exemplo, docinho com goiabada, queijos, doce de leite, esses produtos que a gente encontra facilmente em Minas. E aí eu ouvi o dono da lojinha falar que mais cedo naquele dia ele tinha brincado com uma senhora cliente que tava lá, que ela tava colocando 8 gotas de adoçante no café e que daí era muita coisa, que isso fazia mal pra ela, então que era algo que ela devia talvez repensar ali, E ela respondeu algo parecido com tipo, melhor colocar 8 gotas de adoçante no café do que esse queijo aí que o senhor vende, que é puro colesterol e que faz mal pra saúde, tarará. E daí eu falei assim, gente, mas será que é mesmo? Será que as pessoas, elas entendem, então, o que elas estão consumindo? Será que elas entendem, elas sabem o que é o adoçante? E será que a senhora, ela sabe o que é o queijo? Será que elas têm uma noção realmente do que elas estão consumindo? E daí, pra isso, eu pesquisei aqui um pouquinho pra trazer pra vocês o que é, então, o adoçante, o que é o açúcar. E no final, a gente vai fechar respondendo um pouco essa pergunta aí do que é melhor. Será que é melhor colocar adoçante no café? Ou será que é melhor comer queijo? Será que tem algum desses dois que faz mal realmente, que a gente deveria evitar? Bom, então, pra isso, a gente vai entender primeiro o que é o açúcar. O açúcar, ele é um nome popular para um tipo de carboidrato simples. E carboidrato simples é algo que a gente já falou aqui, principalmente no episódio de comer mais para correr melhor. Daí a gente sabe que o carboidrato simples é um carboidrato, é uma fonte de energia para o nosso corpo que vai ter uma absorção bem rápida, Então a gente vai ingerir e daí a gente vai ter um pico ali de energia, que é proporcionada por esse açúcar, por esse produto, por essa substância. E daí os tipos mais comuns de açúcar, a gente tem a sacarose, que é aquele açúcar branco, açúcar de mesa. Temos a frutose, que é o açúcar encontrado nas frutas. Temos a lactose, que é o açúcar encontrado no leite. Temos também a maltose, que é o tipo de açúcar encontrado nos grãos. Então, tudo isso é açúcar, A gente engloba tudo isso no grupinho de açúcar. E geralmente, o açúcar que a gente consome como açúcar branco, ele é de origem natural, então ele vai ser extraído da cana-de-açúcar ou da beterraba. Isso vai depender aí um pouco de país para país, conforme a produção, a agricultura de cada país. E a gente tem que 1 grama de açúcar fornece cerca de 4 calorias para o nosso corpo. Então, uma lata de refrigerante que tem cerca de 35 gramas de açúcar vai trazer aproximadamente 140 calorias para o nosso corpo, que são ali provenientes só do açúcar. Então, se a gente pensar aí, acaba sendo bastante coisa. E aí, nós temos 2 tipos de açúcar, que é o açúcar mascavo e o açúcar branco. A diferença, basicamente, entre eles é de que o açúcar mascavo, ele é menos processado. Então, ele é extraído diretamente do caldo de cana cristalizado. Então, ele não passa pelo processo de refinamento químico e daí, por isso, ele mantém alguns resíduos de melaço. E o melaço, para todo mundo saber aí, é aquele líquido escuro e espesso, que sobra depois da extração do açúcar de cana. E daí é justamente o melaço que dá ao açúcar mascavo sua cor um pouco mais escura, um sabor também um pouco mais marcante. Então, pro açúcar mascavo, a gente tem pequenas quantidades de minerais, como por exemplo, cálcio, ferro e potássio. Mas a gente tem que considerar que essas quantidades, elas são muito baixas. Então não dá pra gente levar
levar em conta que o açúcar, ele vai ser uma fonte desses nutrientes, mas vai ter ali pequenas quantidades desses minerais. Já o açúcar branco, que é o açúcar refinado, ele passa, sim, por um processo de purificação e clareamento, que vai remover o melaço. E daí, por isso, a gente acaba ficando com cristais mais brancos, um sabor mais neutro também do açúcar, e a gente tem praticamente 100% de sacarose. Então, não temos minerais, vitaminas ou fibras que estão presentes em pequenas quantidades no açúcar mascavo. O açúcar branco, ele é o mais comum e o mais usado pela indústria, nas casas, nos domicílios, justamente por ele ter esse sabor mais neutro e por ele se dissolver mais facilmente. Então, a gente não tem grandes diferenças entre o açúcar branco e o açúcar mascavo, mas se você for comprar o açúcar branco e o açúcar mascavo e não tiver uma grande diferença de preço, eu acho que seria melhor, né, optar pelo açúcar mascavo, porque mesmo que ele não seja uma fonte de nutrientes, uma fonte de minerais, tem ali pequenas quantidades desses minerais. Então, já é algo, né, já pode impactar positivamente na saúde ali, se consumido com moderação. Então, de qualquer forma, são açúcares, seja o açúcar branco ou o açúcar mascavo, e a gente não pode consumir em excesso, porque isso pode gerar, como a gente bem sabe, um risco de diabetes tipo 2, obesidade, cáries e problemas aí na saúde que a gente conhece bem. E aí a gente tem também que esse açúcar, a sacarose, ela está muito presente em alimentos processados, mesmo os alimentos salgados. Então, se você olhar aí na sua casa alguns produtos, como por exemplo, molhos industrializados, como ketchup, molho barbecue, molho pronto de tomate, pão de forma, nuggets, hambúrgueres congelados, até, sabe, sopa e caldos prontos, temperos prontos, tudo isso vai ter açúcar na composição do produto. E daí alguns motivos para as empresas, para as indústrias alimentícias adicionarem o açúcar é porque ele ajuda a realçar o sabor. Então, em pequena quantidade, o açúcar ele vai, por exemplo, equilibrar a acidez de um molho de tomate, ele pode também suavizar o amargor de conservantes e aditivos. Então, acaba sendo ali uma espécie de truque, se a gente pode falar, na indústria, para deixar o produto mais palatável. O açúcar, ele também é utilizado para conservação de alimentos. Então, o açúcar ele ajuda a aumentar a durabilidade do produto, porque ele reduz a atividade de água do produto. E daí, uma outra utilização do açúcar é para ajudar na textura e na cor do produto, como por exemplo, a gente usa o açúcar no pão, porque ele participa da reação de Maillard, e para quem não conhece, a reação de Maillard é uma reação que acontece quando a gente está cozinhando o pão, que deixa ele, né, bem dourado, bem com uma textura mais agradável. Então é bem importante. E também o açúcar, ele é muito importante em alimentos salgados, porque faz parte do Bliss Point, que é algo que a gente conversou bastante durante o episódio sobre snacks. Então, se você não viu, vai lá ver, porque daí dá para entender um pouco melhor tudo isso. A real é que o Bliss Point é justamente esse equilíbrio entre sal, gordura e doce, que faz o cérebro ele gostar muito daquele alimento e estimular o consumo daquele produto. Então, mesmo em alimentos salgados, a gente também tem uma dose de doce, uma dose de açúcar que está presente no produto para que ele se torne ainda mais prazeroso durante o seu consumo. E agora a gente passa para o adoçante. Então, o adoçante, ele também é chamado de edulcorante e ele pode ser natural ou artificial. Para os adoçantes naturais, a gente vai ter a estévia, que vem de uma planta, que eu não sei se vocês já comeram a planta estévia, ela é bem docinha, né? E também nós temos o xilitol, que são ali adoçantes de baixas calorias e que não aumentam a glicemia. Já para os adoçantes artificiais, a gente vai ter, por exemplo, sucralose, aspartame, sacarina, que tem um poder adoçante muito maior do que o açúcar. Ou seja, você coloca apenas pequenas gotas desses adoçantes e ele já vai dar um sabor doce para aquele produto, como se você tivesse colocado colheres de açúcar. Então, ele tem um poder adoçante bem forte. E daí, esses adoçantes artificiais, eles não têm praticamente calorias, ou às vezes têm muito pouca, e daí são recomendados para uso para quem tem restrição calórica ou diabetes. E agora, entrando em um assunto que eu acho importante que a gente falar, que é que a gente não pode fugir da questão de produtos zero. Então, refrigerante zero, iogurte zero, bolacha zero, tem agora tudo que é tipo de produto zero. E a primeira coisa que muita gente pensa quando vê esse tipo de produto é, ele não tem açúcar, então é um produto saudável. Então eu posso consumir ele sem
sem problemas aí, é tranquilo até. E a resposta é que depende, porque refrigerantes zero realmente não tem sacarose, então não tem o açúcar branco que a gente conhece, mas eles utilizam adoçantes artificiais para adoçar o produto. Então eles vão usar sucralose, aspartame para desenvolver esse sabor doce típico do produto, típico do refrigerante, por exemplo. Isso significa que eles têm quase zero calorias, o que pode parecer uma boa alternativa, né, para quem quer reduzir a ingestão calórica, quem quer controlar a glicemia, para quem quer emagrecer. Mas aí a gente tem um ponto muito importante que tem que ser considerado, que é que o zero açúcar não significa que o produto ele é saudável, porque mesmo sem calorias, mesmo um produto zero calorias, essas bebidas, né, aqui falando de refrigerante zero ou alguns produtos em geral, eles continuam sendo ultraprocessados e não apresentam praticamente nenhum valor nutricional. E além disso, além de não apresentar nada de bom para o seu corpo, não apresentar fibras, não apresentar vitaminas, é um produto que tem geralmente corantes, conservantes, que se consumidos em excesso podem ter impactos negativos sobre o corpo, podem realmente acabar impactando na saúde. Então, são produtos aí bem artificiais, que é lógico que são adicionados nos produtos alimentícios de forma bem controlada, respeitando os limites recomendados, mas mesmo assim não são coisas, não são produtos, não são ingredientes, não são substâncias, muitas vezes que o nosso corpo está acostumado a absorver, a digerir. Então, o consumo frequente desses refrigerantes zero mesmo, às vezes está até associado, em alguns estudos, a alguns efeitos negativos, como, por exemplo, alterações na microbiota intestinal. Esses produtos também, em alguns estudos, foi mostrado que eles estimulam o apetite e desejo por doces, então você acaba também acostumando o seu paladar, né, a querer sempre produtos doces. Tem também um aumento da preferência por alimentos altamente palatáveis, então beber com frequência esses refrigerantes zeros, ou até mesmo consumir outros produtos zeros, eles acabam às vezes sendo mais doce do que o produto tradicional, então o seu paladar acaba se acostumando a esses produtos que são muito palatáveis. E daí produtos às vezes que são mais naturais, como frutas, que são doces naturalmente, talvez o seu paladar já não goste tanto, ou aos poucos ele vai se desacostumando com esse tipo de alimento. E a gente tem que até mesmo alguns edulcorantes podem causar desconforto intestinal se eles forem consumidos em excesso, como por exemplo o xilitol. E além disso, para finalizar aqui, a gente tem estudos também que discutem os efeitos a longo prazo de alguns adoçantes artificiais. Então, em níveis gerais, eles são considerados ok, são produtos considerados seguros, mas em quantidades moderadas. A gente tem que até a OMS, inclusive, ela destacou que substituir o açúcar por adoçantes em bebidas como refrigerante não traz benefícios de longo prazo para o controle de peso. Então, se você busca opções mais saudáveis para sua vida, se você busca emagrecer, se você busca ter um estilo de vida mais saudável, o ideal não é trocar um refrigerante normal pelo um refrigerante zero, e sim reduzir o consumo de refrigerante e, sempre que possível, optar por bebidas mais naturais, como por exemplo água com gás, chá gelados, sucos, assim, principalmente sucos feitos em casa, porque a gente consegue controlar o quanto de açúcar a gente está colocando e torna aquilo um suco bem mais natural e bem mais saudável para o nosso corpo. A questão aqui é que não tem, na real, um vilão, um mocinho. Tanto o refrigerante zero açúcar, que ele não vai ter calorias, quanto o refrigerante tradicional, eles não são a melhor opção se você está buscando ter uma alimentação mais saudável. Mas é lógico que o refrigerante zero açúcar, ele não vai ter calorias, então para quem é diabético, vai ser uma opção um pouco mais viável, vai ser uma opção um pouco melhor para essas pessoas, mas em geral, o objetivo nunca vai ser de trocar um doce, uma bebida tradicional cheia de açúcar por uma bebida zero, e sim trocar algo que é cheio de açúcar por algo mais natural, para que até o nosso próprio paladar ele não se desacostume ao doce natural, ao doce das frutas e tudo mais. Então, isso vale, né, para todos os produtos, como a gente já comentou, então para barrinhas, para iogurtes, para sobremesas light, tudo isso realmente a gente tem que pensar que quando a gente está consumindo o produto, a gente está consumindo ele por inteiro. A gente não tem que olhar só o açúcar, a gente não tem que olhar só as calorias. A gente precisa também ter consciência da gordura presente no açúcar, dos conservantes, dos corantes, de tudo que tá ali naquele produto, que fazem também com que, mesmo às vezes ele não tendo açúcar, ele não
se torna um produto saudável, ele não se torna um produto perfeito que eu posso consumir todos os dias. Não, longe disso. E daí a gente até volta, né, para a questão do início, que a gente falava sobre, então é melhor eu consumir muito adoçante e não consumir queijo? Ou não, é melhor eu consumir queijo do que consumir muito adoçante, que é artificial ou qualquer coisa assim. Na real, tudo pode ser consumido se for feito com moderação. Então, se você consumir com moderação o seu adoçante pro seu cafezinho, tudo bem, tá? Ok. Se você consumir com moderação o seu queijo, se for para fazer às vezes um sanduíche, numa pizza de vez em quando, ok também, tudo bem. Assim como o adoçante, ele não tem caloria, mas ele pode ter um impacto negativo sobre o seu paladar, sobre talvez a sua microbiota intestinal, também o queijo tem gordura, pode realmente impactar na sua saúde. Então, resumindo aqui, não tem um melhor ou um pior, não tem um vilão, um bonzinho, não, é tudo uma questão de equilíbrio. As escolhas que a gente faz na nossa alimentação, elas têm que ser guiadas por isso, porque pelo o que a gente busca pro nosso corpo, o que a gente busca consumir, entendendo os impactos que isso pode ter, tanto a curto prazo quanto a longo prazo pra gente. O importante é a gente estar consciente do que a gente tá fazendo e consciente das nossas escolhas, sejam elas aí consideradas como boas ou não tão boas pelas pessoas que estão à nossa volta. Mas desde que isso faça sentido pra gente, eu acho que isso que é o mais importante e ajuda a gente ter uma relação melhor também com o que a gente come. Não só falando, isso é certo, isso é errado, mas de forma geral entendendo que um produto, um alimento não é só uma característica, não é só a presença ou a ausência de açúcar, não é só a presença ou a ausência de gordura, mas é muito mais que isso. Bom, era isso pro episódio de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem aí pra mim se vocês são mais time açúcar ou time adoçante. Eu amo ler os comentários, principalmente eu agradeço aí a minha família e os meus amigos que sempre estão colocando comentário aí. Isso me anima bastante. Eu confesso pra vocês que eu sou mais time açúcar, eu praticamente não uso adoçante. E aos poucos eu tô tentando diminuir a quantidade de açúcar também que eu consumo. Mas é um trabalho difícil a ser feito. É isso, né? Pouco a pouco a gente vai melhorando. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!